Vamos ouvir a palavra de Deus nessa quinta-feira, o Evangelho, capítulo 7 de Mateus, versículos do 21 a 27. Disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, nossa fé tem por fundamento a palavra de Deus. E a fidelidade a ela exige que essa palavra transforme a nossa vida e se converta em ação concreta para não ficar letra morta. Então, o fundamento da nossa fé é a palavra. O fundamento de uma família cristã é a palavra de Deus. É a casa construída sobre a rocha. Se a tua família, a minha, as nossas famílias não estiverem fundamentadas sobre a palavra de Deus, na rocha que é Cristo, na fidelidade que essa palavra exige, pode ter certeza, a tua família não se manterá. Ela se desintegrará. Na hora que vier as dificuldades, e vão vir. Na hora que vier os ventos, eles vão vir. E vento, tem hora a gente não sabe se ele vai vir do leste, do oeste, do norte ou do sul. Nós não sabemos. O que nos espera? Os terremotos que pode acontecer, porque a vida neste mundo é instável. O dinheiro que você tem não te dá estabilidade diante da vida. Pode você ter estabilidade financeira, econômica, mas a tua vida não está assegurada no dinheiro que tem. Os imóveis que nós temos não nos dá estabilidade. A vida neste mundo é instável. Por isso é importante que nosso coração e nossa vida esteja alicerçado em algo que nos dá segurança. Se nós colocarmos nossa vida em cima de nós mesmos, é construir a casa sobre a areia. Se nós construirmos a nossa casa a partir dos bens que nós temos, das seguranças humanas, do meu status social, do meu poder que eu tenho, da minha influência que eu tenho, seja sobre as pessoas, seja na política, ou seja economicamente falando, ou do meu status social, porque eu tenho um emprego bom e sou visível dentro da sociedade, irmãos, não se fie nisso. Não se fie porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. A nossa fé, ela deve estar fundamentada numa pessoa, na palavra de Jesus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E não é aquele também que vive com Deus na boca, falando, não tira Deus, não. Mas é aquele que põe em prática a vontade do meu Pai, é a vontade de Deus, é a vontade do Pai é que nos dá solidez na nossa vida, é a vontade do Pai que nos ajuda a permanecer de pé. Se nós não buscarmos a vontade de Deus, e qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós creiamos em seu Filho Jesus,
que eu aceite Jesus como fundamento, como Senhor da minha vida, que eu não dê um passo na minha vida sem consultar Jesus, sem perguntar para Ele, sem dialogar com Ele, descobrir a vontade de Deus nesse diálogo com seu Filho Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, e ninguém conhece a vontade do Pai se não se achegar a Jesus. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos, deram contra a casa, mas ela não caiu, porque ela estava construída sobre a rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras, ouve, mas não pratica, não tem fundamento essa fé. Aquele que conhece a palavra de Deus, mas não pratica, essa fé não serve de nada, não tem fundamento. Está construindo sua casa ou construindo sua vida sobre o alicerce que não é a palavra, que não é Jesus, é a pessoa mesmo, sobre si mesmo. E quando vier a chuva, quando vier a enchente, quando os ventos soprarem, quando os ventos derem contra a casa vai cair. E será grande essa ruína, diz o Senhor. Coloquemos, irmãos, nossa confiança no Senhor. Não vamos só ser cristãos de dizer Senhor, Senhor, mas sejamos cristãos que vivem e praticam a palavra de Deus. Amém. Assim seja. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus nos permitir.